Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, Amanda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Vem comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham semanalmente nesse estudo maravilhoso da Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos.
Antes da leitura do Evangelho e da prece, vamos para as apresentações, iniciando pelo grupo da Revista Espírita, e depois para os nossos convidados. Então, boa noite a todos, boa noite, Tavares, obrigada por todos estarem aqui conosco. Boa noite, Leni. Boa noite, feliz ano novo, né? Mais um ano, iniciando esse ano e viajando por Júpiter, só para dar uma esperança nos nossos corações de um mundo melhor. Então, esse ano já iniciamos bem. Boa noite a todos. Boa noite, Heloísa. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite a essa equipe tão querida e tão avançada na proposta que ela tem. Boa noite a Nilceia e a todos que nos ouvem também, né? Aí o filho do professor Zé Jorge, continuando a tarefa dele, né, amigo? Jair. E agora vamos para a apresentação, né, desse grupo, que faz parte do Grupo de Estudos Espíritas sobre Ufologia, do Centro Espírita Leon Denis. Hoje temos a equipe que coordena esses estudos, né, que acontecem sempre aos sábados, depois vocês, por favor, divulguem, né? Então, vamos à apresentação dessa equipe, que desenvolverá para todos nós, nesta noite, mais um artigo da Revista Espírita do mês de agosto, Habitações em Júpiter. Esse artigo ele será desenvolvido em 3 edições, né? Hoje, na edição do dia 13, próximo sábado, e na edição, né, aí será o último trecho do artigo, dia 20 de janeiro. Então, hoje, os nossos companheiros que se apresentarão nesse momento irão para desenvolver nesta noite, inicialmente, o tema Habitações em Júpiter. Boa noite, vamos em ordem alfabética. André Jorge, filho do nosso professor José Jorge. Boa noite. Boa noite a todos. É com grande prazer e satisfação que estamos presentes nesse momento, trazendo ao nosso espírito mais uma condição da pluralidade dos mundos habitados, fazendo com que se realize agora uma certificação cada vez mais concreta nesse estudo de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, Jair. Ricardo. Abre o áudio. Isso. Abri, por favor. Boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs que nos ouvem, que nos assistem e que nos prestigiam através da internet, desejando a todos um bom aproveitamento daquilo que vamos estudar e discutir na noite de hoje, lembrando uma colocação nossa, comum no nosso estudo no Leon Denis, que muitas vezes nós estamos discutindo e expondo sobre assuntos que, de um modo geral, são considerados apenas como especulações, embora na questão do estudo, porque o estudo Espiritismo e Ufologia, como bem acentuou o nosso querido André, ele está dentro do quadro de estudos, do grupo de estudos, vamos dizer, das normas de estudos que fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, e é apenas por esse motivo que esse grupo foi constituído no Centro Espírita Leon Denis, tratando especificamente de ufologia e espiritismo, e que cada um de nós possamos, dentro de um esforço máximo, passar o melhor para vocês e que vocês possam, de alguma forma, capetar da melhor forma possível o que aqui for exposto e discutido. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo Azevedo. Boa noite, Nilceia, boa noite, Leni, Elô, boa noite aos amigos, boa noite a você que já nos acompanha aqui pelo canal do YouTube e pelas redes sociais. Então, agradecer imensamente essa oportunidade, mais uma oportunidade dada para todos nós, para que possamos participar dessa divulgação. Usamos já um termo, não da vida extraterrestre, mas da vida universal, né? Como Kardec coloca no livro A Gênese. Tá? Um grande abraço e vamos para frente, para o alto, né? Isso, muito bem. Leon Denis, Lema de Jerônimo de Praga. Robson Rocha, agora o último.
Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer o convite e a presença de todos que vão nos assistir aí através da internet, através do YouTube. E boa noite especial a todos que estão aqui na sala também. É sempre um prazer. Obrigada. Agora a Leni, com a leitura do Evangelho. E a Elô, pode fazer a nossa prece? Elô? Então tá bom. Então vamos ao Evangelho de hoje, que é o capítulo 3, o item 9. E o Evangelho fala assim. É o capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. E o item 9, né? Que fala dos mundos superiores e mundos inferiores. Nos mundos que alcançaram um grau superior, as condições de vida moral e material são completamente diferentes das da Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mais embelezada, aperfeiçoada e principalmente purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por consequência, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorizações geradas pela predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que, na Terra, são anuladas pela grosseria dos órgãos. A leveza específica dos corpos torna a locomoção mais rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, sobre a superfície, ou plana na atmosfera, sem outro esforço que o da vontade, da forma que se apresentam os anjos, como os antigos imaginavam os manéis, né, nos Campos Elíseos. Os homens conservam, conforme a sua vontade, os traços de suas existências passadas e aparecem os seus amigos tal como eles os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam aquele brilho que os pintores traduziam pelo nimbo ou auréola dos anjos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna mais rápido o desenvolvimento dos corpos, e a infância é curta ou quase nula. A vida, isenta dos cuidados e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Ali a morte nada tem dos horrores da decomposição. Longe de ser um motivo de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro ali não existe. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em uma matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca em um estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Que coisa maravilhosa, né, gente? Nossa. Vamos lá, Elo. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e a magnanimidade desses bons espíritos que vêm trazer até nós essas revelações, nós nos detemos na beleza que os nossos olhos apreciam ao olharmos ao anoitecer
o céu estrelado. Quantas estrelas rodopiam nesse espaço infinito, a beleza da lua emoldurando o céu com a sua claridade, a grandeza da extensão desses espaços infinitos, criados por Deus, o nosso Pai de bondade, de amor, de justiça, de misericórdia, nós só temos a exclamar: a criação sintetiza o belo, a harmonia, a luz. Assim, Jesus, envoltos nesse pensamento iluminado pela beleza da criação, nós pedimos ao Pai que envolva aos companheiros que, numa ação vanguardista, se debruçam por esses assuntos, desvendando mistérios que não são mistérios porque são explicáveis, e também trazendo para cada um de nós o alavancar dos seus conhecimentos, da profundeza dos seus estudos. Que as vibrações harmoniosas do Pai os envolvam, penetre os seus pensamentos, a fim de que eles possam trazer para nós as notícias que precisamos e desejamos conhecer. Deus é paz, Deus é harmonia, Deus é o Criador de todas as coisas. Assim, em nome desse Deus a quem amamos, a quem respeitamos e a quem intitulou Jesus como Pai Nosso que está nos céus, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo desta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora é com vocês, meninos. Vamos lá. Habitações em Júpiter, primeira parte. Ok, vamos lá então. Boa noite, Rosângela. Desculpa, Ricardo. Oi, Rosângela. Tudo bem? Boa noite. A citação que Kardec faz na Revista Espírita sobre Júpiter, ela é palco de uma série de questionamentos. Alguns companheiros, tanto lá no Leon Denis, no Centro Espírita Leon Denis, como em outras casas, vem falar para a gente que, olha, Kardec só vai falar de Júpiter na Revista Espírita. E isso, eu confesso que me atiçou muito a curiosidade, né? E, realmente, ele fala em vários exemplares da Revista Espírita sobre o planeta Júpiter. Mas ele vai falar também sobre Júpiter nas obras básicas. Ou seja, ele vai falar para todos nós sobre o planeta Júpiter no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 16. Né? Porque alguns médiuns, Kardec vai falar no capítulo 16, no item 190, sobre médiuns especiais, ele vai citar que alguns médiuns, pretensos médiuns desenhistas, se fizeram vítimas de espíritos levianos, com base nessa comunicação a respeito das habitações de Júpiter, em que o médium faz uma série de desenhos. Então, Kardec vai citar no Livro dos Médiuns que, na época em que apareceram esses desenhos de Júpiter, surgiu os tais pretensos médiuns desenhistas, vítimas, entre aspas, né, de espíritos levianos que induziram a fazer coisas das mais ridículas. É um texto que Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns. No livro A Gênese, Kardec também cita o planeta Júpiter dentro da parte científica nos capítulos 5, 6 e 8. Né? Mas ele vai citar também no capítulo 14
que tem o título dos fluidos, a condição superior de Júpiter, porque esse sempre foi a grande dúvida. Será que Júpiter realmente é superior à Terra? Será que o que Bernard Palissy passou para Kardec é real? Realmente isso existiu? Então, Kardec, lá no capítulo 14, sobre os fluidos, vai falar que, sendo Júpiter considerado um mundo adiantado em comparação à Terra, onde a vida corpórea não tem a materialidade da nossa, lá os envoltórios perispirituais devem ser de uma natureza muito quintessenciada, muito mais quintessenciada do que a da Terra. Notem que Kardec vai falar num capítulo importantíssimo, que é o capítulo de fluidos. Na Gênese, Kardec, nesse capítulo 14, faz um tratado sobre os fluidos, né? E além de várias outras citações na Revista Espírita, né? Na Revista Espírita de 1864, a respeito das migrações, há uma comunicação em que Kardec transcreve dizendo que de um mundo material como a Terra, para poder ir habitar em Júpiter, por exemplo, podemos ir direto da Terra para Júpiter. E Kardec explica, se o avanço moral e espiritual for suficientemente para dispensá-lo de passar pelos graus intermediários. Então, podemos passar diretamente da Terra para Júpiter se houver essa condição evolutiva, conforme Kardec fala na Revista Espírita de 1867. Um outro dado curioso, na Revista Espírita de outubro de 1860, Kardec fala 23 vezes sobre Júpiter, sobre o planeta Júpiter. E na primeira citação, em março de 1860, ele reproduz a comunicação de um espírito chamado Etane, Etane com H, né? E esse espírito, ele se apresenta como um dos espíritos que presidem a formação das flores e da diversidade dos perfumes. Então, ele vai dizer, esse espírito, que em Júpiter nossas flores reproduzem sons melodiosos e formamos as moradas aéreas, das quais somente os ninhos de colibri podem vos dar uma pálida ideia. Então, a gente já tem uma palhinha nesse preâmbulo da condição de Júpiter, né? Realmente, Júpiter está lá alguns degraus acima do nosso planeta. Mas o que a nossa astronomia, para a gente fechar esse entendimento sobre Júpiter, para passarmos exatamente sobre o nosso tema, as habitações de Júpiter, o que a nossa astronomia vai falar ou vai mostrar para todos nós a respeito desse planeta? Uns vão dizer que Júpiter foi uma estrela que falhou, né? Outros vão dizer que não. Outros vão dizer que Júpiter não orbita o Sol. Outros vão dizer que orbita. Então, a nossa ciência ainda está meio confusa a respeito desse gigante gasoso. Meu amigo Jair, e já vou pedir para a Leni colocar o slide 8º. Nós vamos começar pelo meio, não vamos começar pelo início. Que o Jair não está. Jair não está? Cadê o Jair? Foi abduzido? O Jair caiu. Caiu, né? Então vamos lá, vamos tocando o barco. Voltou. Não, voltou. O Jair retornou. Te liberaram, né, Jair? Bota o slide 8º. 8. 8, Não, aí. As letras saíram desconfiguradas por atualização de software, né? Jair. Pois não. Vamos falar de Júpiter? Vamos. Nós temos aí o segundo maior corpo que compõe, dos que compõem o Sistema Solar, que é o nosso famoso Júpiter. Ele também é uma barreira gravitacional que, de certa forma, protege o Sistema Solar de uma série de intervenções vindas de fora do próprio sistema e até de dentro do próprio sistema. Ele realmente é gigantesco, o seu diâmetro equatorial é de 142.984 quilômetros, comparando com o da Terra, que é em torno de mais ou menos 12.000
não é 12.800, 12.700, não sei o que, a gente sempre arredonda. 12.800 quilômetros. Ele está distante do Sol a cerca de 780 mil, mais ou menos 778, 780 mil quilômetros distante do Sol. Milhões de quilômetros, desculpa, 778 milhões de quilômetros, não 778 mil, senão ele estaria em cima do Sol praticamente, já teria sido queimado. Ele tem um cortejo muito grande de luas e de componentes que giram em torno dele. Nós poderíamos considerar Júpiter como um mini sistema solar dentro do sistema solar. Ele tem, vamos dizer, credenciais para que seja reconhecido e tratado dessa forma, embora ele seja um dos muitos componentes que giram em torno do Sol. O dia jupiteriano equivale a 10 horas terrestres, ou seja, enquanto nós levamos 24 horas, enquanto a Terra leva 24 horas para dar um giro completo em torno do seu próprio eixo, Júpiter é um planeta muito mais rápido sobre esse aspecto e leva apenas o equivalente a 10 horas terrestres. O seu período de translação, que é o seu movimento em torno do Sol, é equivalente ao tempo de 12 anos terrestres. Enquanto a Terra leva 365 dias para dar uma volta, e alguns minutos lá, é um pouquinho mais. Daí surgia a cada 4 anos o famoso ano bissexto. Aí isso aí você tem que ver lá na astronomia e para poder, não vai dar para falar sobre isso aqui. O planeta Júpiter leva o equivalente a 12 anos, ou seja, se fôssemos contar em dia, nós iríamos multiplicar 12 vezes 365 dias terrestres, 365 dias, e seria o tempo que Júpiter levaria para dar uma volta completa em torno do Sol. Isso aí já surge um conflito, né? Porque lá em cima, quando o Ricardo faz a abertura e a introdução, ele pergunta, Júpiter orbita o Sol ou não? Aí nós vamos ver daqui um pouquinho. A atmosfera, a composição atmosférica de Júpiter, basicamente por 2 gases, 86% de hidrogênio, 14% de hélio, o que já indica, quando você estuda a formação das estrelas, você já vai descobrir que só pelo fato dele possuir 86% de hidrogênio, ele já tem alguma coisa, ele já tem uma quedinha para ser estrela mesmo, tá? E tem de forma bastante limitada a presença de metano, amoníaco, vapor d'água e sulfureto de hidrogênio. E por que Júpiter se chama Júpiter? Tem que ter uma razão. E a razão está lá na cultura grega. Quase todos os planetas do sistema solar têm nome dos deuses da mitologia romana ou grega, que é bem semelhante, da mitologia romana, que é bem semelhante à grega. Para os romanos, o deus Júpiter seria o deus dos deuses, como Zeus o é para os gregos. Então, Júpiter, por ser o maior planeta do sistema solar, recebeu esse nome. Aí é que vem a pergunta. Como foi que eles deduziram que Júpiter era o maior planeta que girava em torno de nós? Porque se fosse pelo brilho, eles teriam dado o nome de Júpiter para Vênus, porque Vênus aparece mais brilhante do que Júpiter. Ele é mais brilhante por estar mais próximo da Terra. Ele tem a aparência de um brilho muito maior. Então, é uma coisa que fica só na pergunta, como é que eles deduziram isso? Vai se saber como eles chegaram a essa conclusão. Provavelmente, eles devem ter acessado estudos mais antigos, que é tratado no grupo de estudos sobre espiritismo e ufologia, que vem lá da cultura sumérica, que também não há tempo hábil para falar sobre isso. Então,
O planeta Júpiter, além de ser um dos maiores, de ser o segundo maior corpo do Sistema Solar, ele nos protege, de certa forma, de forma até bem acentuada. Em 1988, por aí, um cometa, né, que ousou aproximar-se dele na sua entrada, no seu mergulho em direção ao centro gravitacional, que é o Sol, ele foi, de certa forma, abalado na sua órbita, que os nossos cientistas, inclusive, conseguiram calcular que no retorno de volta para sair do Sistema Solar, ele seria irremediavelmente atraído para o seu centro, seria atraído pela estrutura gigantesca e gravitacional do planeta Júpiter. E não deu outra, ele mergulhou lá em Júpiter e terminou a sua missão como um dos astros que compõem o Sistema Solar. Aí vem várias discussões sobre o planeta Júpiter. O Ricardo colocou, seria a estrela que falhou? Nós temos, ou seria, né, uma estrela em formação. No nosso script só está, seria a estrela que falhou? Mas, na realidade, são duas interrogações. Ou seria uma estrela em formação? Muito bem. Não há uma conclusão ainda por parte dos nossos mais eminentes pesquisadores. Nós temos duas escolas, e ambas as escolas apresentam os seus argumentos de forma que você vai optar por uma ou por outra. Tá? Mas e se cair uma questão dessa no vestibular? Se cair uma questão dessa no vestibular, a pergunta, a interrogação terá que vir acompanhada, né, a exigência da resposta de acordo com a escola. Se tem duas escolas que esposam ideias diferentes, eu tenho que ter como base qual é a escola que foi escolhida para fazer essa pergunta. Bem, a primeira escola, ela diz que é uma estrela que falhou. O que é que determina a formação de uma estrela? Quando se aglomera uma quantidade de massa, né, de nuvens siderais, nuvens espaciais, que entram num processo inicial de rotação. Também não vai dar tempo, isso aí eles vão ter que falar para vocês aí na parte espiritual. Mentes poderosíssimas, como as do Cristo, induzem esse movimento lá no nível muito refinado, e essa rotação vai descendo de escala até chegar à escala material, aonde essa nuvem disforme começa a formar um núcleo que, a princípio, chama-se disco de acreção. Então, o que acontece? Nesse momento que essa nuvem se aglomera, dependendo da quantidade maior ou menor de matéria que ela conseguir aglomerar, levar para dentro desse processo caótico, né, e giratório, ela poderá se transformar numa estrela ou não. Então, uma corrente, né, de pesquisadores afirma que, por não ter conseguido atrair para a sua composição uma quantidade maior, né, de elementos dessa nuvem espacial, dessa nuvem sideral, eles consideram como tendo sido uma estrela que falhou. A outra corrente, ao contrário, diz que não, que é uma estrela em formação. Por quê que eles dizem que é uma estrela em formação? Aí vem um dado que a escola, o grupo que diz que é uma estrela que falhou, eles não consideram, que esse grupo que acha que é uma estrela em formação considera. O que acontece? Para determinado, vamos colocar um valor, tá? Em termos astronômicos, teriam especificações e, vamos dizer assim, até qualificativos específicos. Mas, para a coisa não ficar muito complicada, vamos colocar assim. Para cada 100 átomos que Júpiter recebe do Sol, ele devolve ao espaço
2,5 vezes mais. Como todos nós já sabemos, na doutrina espírita e na ciência dos homens, que não existe magia, o que existe é um processo, né, de geração de forças, de aglomeração de forças. Como é que ele poderia receber 100 átomos e devolver 250 átomos espaço afora? A única forma explicável é que o centro de Júpiter ele tem uma dinâmica de estrela e ele gera elementos de radiação que eles recebem um do Sol e manda 2,5 para o espaço. Devolve para o espaço, naturalmente, a princípio para as suas luas e os corpos que giram em torno dele. Neste caso, como eu já coloquei até para os companheiros, eu, Jair Ricardo, estou mais ligado no grupo, né, na escola que aceita que Júpiter é uma estrela em formação. Por quê? Nós sabemos que tudo que é constituído no universo é uma manifestação e transformação do fluido cósmico universal. Ora, numa determinada circunstância, o fluido cósmico universal, que envolve todo o planeta Júpiter, porque ele está disperso, espalhado, o fluido cósmico universal compõe o nosso espaço universal, tem até um nome, né? Alguns chamam de matéria negra, não no sentido de ser ruim, é porque sabe que ela existe, mas não conseguiram medir ainda. O que é que impede que Júpiter, sob determinadas circunstâncias gravitacionais, ou até algo que a gente ainda não identificou, não consiga atrair a quantidade de fluido universal, aglomerando uma quantidade suficiente para se tornar realmente uma estrela, como muitos aí, como a maioria aceita assim. A outra pergunta é se Júpiter gira em torno do Sol. Ontem eu deixei claro, não existe nenhuma obra escolar ainda que tenha colocado que Júpiter não gira em torno do Sol. Porém, uma equipe de cientistas aí, eu ainda não passei, não sei bem como foi que eles chegaram a essa conclusão, que Júpiter não giraria em torno do Sol. Bom, até aqui, salvo o melhor juízo, nós vamos ter que continuar aceitando, sim, que Júpiter gira em torno do Sol. Tanto que o cálculo da sua órbita, como eu coloquei lá em cima, é o equivalente a 12 anos terrestres. Ou seja, enquanto nós damos 12 voltas em torno do Sol, Júpiter só dá uma. Agora, naturalmente que essa equipe que criou, surgiu com essa nova teoria, eles devem ter vasculhado e pesquisado e descoberto o que foi que poderia trazer para eles essa convicção, no futuro talvez, né, de que Júpiter não gira em torno do Sol, e eles vão ter que demonstrar, né? Porque, nesse caso, Júpiter teria que ter um ponto de referência em direção ao Sol e acompanhar o movimento giratório do Sol, o que não é possível, o que não acontece. Então, nós temos que estudar muito essa nova teoria para poder começar a entender, ter uma visão, porque é que alguns cientistas modernos, astrônomos e astrofísicos, estão afirmando ou dizendo aí, colocando aí que Júpiter não gira em torno do Sol. Jair, tem uma pergunta aqui da Jane Sodré, que ela pergunta: hidrogênio e hélio fazem parte da atmosfera de Júpiter? Eu pediria a você para responder a pergunta, porque houve uma interferência aí, eu não ouvi. Ela está perguntando se hidrogênio e hélio fazem parte da atmosfera de Júpiter. Sim, hidrogênio 86% e hélio 14%. Lembrando que na física da transformação dos elementos numa estrela,
A estrela ela queima hidrogênio transmutando em hélio. Júpiter tem, por isso que eu disse para vocês, que Júpiter tem muito mais característica de estrela exatamente pela quantidade fantástica de hidrogênio que compõe a sua atmosfera. Provavelmente os 14% já é, que está muito bem já estabelecido pelos nossos mais eminentes, né, pesquisadores, provavelmente esse gás hélio que já existe em Júpiter é resultado dessa queima do hidrogênio nas partes mais internas do planeta Júpiter e que vão se transmutando automaticamente, se transmutando automaticamente no gás hélio, que é a queima do hidrogênio. À medida que a estrela vai queimando o seu hidrogênio, ela vai transmutando esses elementos no gás hélio, que é um gás desequilibrado, né? Jair, eu gostaria, pedindo aí a permissão a Leni e a Nilceia, de uma dúvida. Nesse movimento que eu sou adesa à sua opinião da segunda hipótese, que ela é mais lógica, né? Porque se está acabando, não tem lógica, né? De ter a própria hipótese, né? Então, eu te perguntaria, Jair, uma dúvida que me surgiu. Nesse movimento, a gente poderia dizer que existe uma força centrífuga e centrípeta? É o que compõe, é o que equilibra o sistema. É as forças centrífuga e centrípeta. Uma joga para fora e a outra segura, ou seja, ele permanece na órbita. Mostrando que a criação do papai, como você colocou na prece, é uma coisa que escapa à análise humana, não tem jeito. A força... Porque o que acontece? Tem as duas forças, quer dizer, porque isso tudo é como se fossem engrenagens, sem eixo. Qual é o eixo? É um eixo gravitacional, aquilo tem que se manter equilibrado. E qual é o eixo? O eixo é criado, ele é desencadeado através da força centrífuga e centrípeta. Porque são elas que permitem que o planeta continue girando dentro das suas características, sem que isso venha a provocar um caos. Por exemplo, se o sistema solar for invadido por um corpo sideral muito grande, ele pode desequilibrar as forças centrípetas e centrífugas, né, que dão o equilíbrio a isso é um relógio, né, um sistema solar é um relógio gigantesco, tem que funcionar as suas pecinhas em cada lugar. Uma ação gravitacional externa, ela pode sim provocar um caos gravitacional dentro do Sol, desequilibrando e anulando, em parte, as forças centrípetas e centrífugas, e realmente aí rezar para os espíritos nos pegarem aí pelo espaço e levar para outro mundo. Jair, posso te fazer uma pergunta também, meu querido? Pode, minha filha. Seguindo a escala da evolução dos mundos, bem como também dos seus habitantes, nós verificamos, à medida que os habitantes de uma casa planetária evoluem moralmente, a densidade planetária, né, vai se modificando. Então, nesses artigos até elencados pelo nosso Ricardo, Kardec, em alguns, ele coloca, né, Kardec, o Sardu também, que a densidade de Júpiter, né, é outra, totalmente diferente da Terra, tanto que é um planeta gasoso, e lá é considerado mundos felizes. Então, essa segunda hipótese, né, que é uma estrela em formação, é mais coerente com a escala apresentada, né, no capítulo 3 do Evangelho, bem como também dos espíritos, né, da segunda ordem, que o Júpiter, em sua grande maioria, é habitado por espíritos da segunda ordem. Vocês concordam com isso? É viável esse raciocínio? Sim, isso aí... porque a gente... E é natural. Sempre que
que se fala planeta Terra, a gente está se referindo à nossa dimensão física. Quando você mergulha nas obras de André Luiz, nas obras mediúnicas, você já descobre espantadamente que nós temos todo um conjunto de atividades que são atividades materiais. Olhe bem, eu estou falando de atividades materiais, isso está muito claro nas fantásticas obras de André Luiz. Olha, gente, aquele compêndio ali, ele tem que ser mergulhado e estudado. A gente descobre uma coisa interessante. Nós já temos, em torno do planeta Terra, e vamos considerar o nosso lar, que nós somos mais ligados, embora tenha Alvorada Nova, tenha outras inúmeras habitações, né, do chamado mundo espiritual, mas você vê, mesmo em nosso lar, há necessidade. Vocês esqueceram que o André Luiz come frutos? Ele não come feijoada igual eu como, naturalmente. Isso implica no quê? Como é que estará o nosso meio físico esse nosso aqui, que estamos aqui nos enxergando uns aos outros? Como ele estará daqui a 7.000 anos, por exemplo? E a questão de Júpiter é essa. À medida que você fez uma boa colocação, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos deixando de ter determinadas necessidades. Por exemplo, há uma guerra danada aí, né? Não é guerra, é discussão. Falar guerra fica até um pouco agressivo. Discussões porque existem algumas instituições, e não são instituições espíritas, já trabalhando para se diminuir a matança de animais para o consumo de suas carnes. Isso está errado? Aí eu me lembrei no dia que eu vi isso aqui, não foi nem no mais comum, eu vi no Telegram, que eu sou muito ligado ao Telegram. Que eu vi isso, eu falei, caramba, foi a batalha que o ministro de nosso lar teve há 200 ou 300 anos atrás para poder resolver. Agora, aqui no plano físico, começou os primeiros passos. Então, vocês estão vendo como é que o progresso do planeta, ele está... É só estudar doutrina espírita. Ah, mas tem tanta gente ruim. Sim, mas o progresso é iminente. Exatamente. E olha, e para dar continuidade, nós temos aqui ainda, o Jair, uma pergunta que é do Paulo Antônio. Jair, Leni, desculpe a interrupção, que a gente tem que entrar no tema, e Júpiter é super fascinante, mexe com o pessoal, né? Muito, está mexendo aqui. A pergunta, aí o Jair vai ser, por favor, sucinto, aí, Jair, porque tem 3 perguntas, e aí, como falou o nosso querido Ricardo, para a gente dar continuidade para entrar no assunto de hoje da Revista Espírita. A primeira pergunta do Paulo Antônio é a seguinte: a ciência hoje nos informa que Júpiter não possui massa nem pressão, longe disso, suficiente para iniciar uma fusão nuclear. Como nos sóis, provavelmente não terá. Né? Então, é uma colocação dele, uma afirmação que ele faz. O cientista ele tem direito de colocar o que ele quiser. Tá? O que não tem é que, se tiver um plano que ultrapasse os limites até do nosso sonho, de que Júpiter será uma estrela, não é o cientista terrestre com as suas pesquisas, com as suas análises que vai determinar. E aí a Jane fala o seguinte: o fato de Júpiter ter em sua atmosfera esses 2 elementos não são suficientes para lhe dar essas 2 classificações, ou seja, Júpiter é um planeta e é uma estrela. Isso procede ou estou viajando? Não. Pode ser as 2 coisas? Do ponto de vista científico, é um planeta. Do ponto de vista científico, é planeta. Ele não tem a configuração necessária para ser classificado como estrela. Por isso que muito bem colocou as 2 perguntas o nosso querido, né, Ricardo. É uma estrela que falhou ou é uma estrela em formação? Tá? E agora... Obrigado aí, Jair.
E obrigado, né? É interessante a pergunta dela, né? Não dá para ser uma coisa nem ou é uma coisa ou é outra. Então vamos para a última pergunta aqui, que é a do Paulo novamente, que ele fala: segundo algumas pesquisas, Júpiter possui tal massa que não gira em torno do Sol, mas gira em torno do outro. Na verdade, tudo em função dos centros de massa de cada um dos astros. Interessante, né? Para mim não tem problema nenhum. Eu só quero que alguém me mostre porque é que no dia 10 de dezembro ele estava num ponto e no dia 10 de dezembro do outro ano ele vai estar no outro ponto da sua órbita. Só isso. Tá? É interessante, é muito assunto a pesquisar e a estudar. Então, vamos dando continuidade, né? Vamos lá? Tem muito pouco tempo. Dando continuidade. Então, nós dividimos a nossa conversa de hoje nos 8 parágrafos pertinentes ao texto selecionado, Habitações de Júpiter, parte 1. Na semana que vem, nós falaremos sobre parte 2, Habitações de Júpiter, parte 2. No primeiro parágrafo, Kardec é super ético, né? Ele se coloca no lugar daquele que não acredita. Casa de espíritos em Júpiter, que piada, né? E na elaboração do nosso roteiro, o Robson vai falar sobre esse primeiro parágrafo agora. Nós fizemos um paralelo. Casas na Lua, que gozação. Será mesmo? Né? Então, esse paralelo, que nós vamos mostrar agora algumas fotos oficiais de edificações na Lua, mostra que espírito, encarnado ou não, ele precisa de algum lugar para ficar, né? Precisa de algum local para se estabelecer, né? Então, nós vamos observar nessas fotos e no comentário do Robson, né, que é uma condição comum no nosso sistema. Acreditem, é uma condição comum no nosso sistema, não é, Robson? Exatamente. Essa ligação, estão me escutando? Sim. Esse paralelo que nós colocamos é bem interessante, né? Uma vez que, logo no início, quando surgiu esses encontros de conversas familiares de além-túmulo, veio trazendo informações sérias, interessantes sobre Júpiter. É claro que, como o Ricardo colocou no início, houve alguns médiuns que recebiam informações de espíritos que não eram confiáveis. Mas, entre outros, num caso, levando para o caso mais da veracidade, além de Bernard Palissy, que era um espírito superior na época, e ele encarnou na Terra, e tinha encarnado na Terra no século XVI, ele passou informações para um médium, Vitorian Sardou, que era um dramaturgo, fez na sua época mais de 70 peças, autor de mais de 70 peças, e sempre criticado, e mesmo assim ele não ligava para as críticas. Ele, embora não soubesse, inclusive, desenhar, não sabia nada de desenho, quando ele recebia a informação de Bernard Palissy, ele fazia desenhos extraordinários. Ele era médium pictógrafo, trazendo aí informações com ilustrações impressionantes, inclusive de habitações em Júpiter. E voltando aí na questão da Lua, principalmente nos últimos anos, têm sido flagrados muitas manifestações no solo lunar, não só por astrônomos profissionais e grandes redes internacionais da astronomia, como também astrônomos amadores, principalmente a ufologia, todo o cenário ufológico daqueles que estudam, como nós estudamos a ufologia científica, que hoje não é mais científica, né? Hoje a gente pode dizer aí que é um compartilhamento
da vida universal, né, a inteligência cósmica, né, civilizações cósmicas, tem flagrado bastante movimentações no solo lunar. E desde 1969, na Apollo 11, já vem registrando e fotografando, catalogando espécies de ruínas na Lua, grandes plataformas, né, que dão a entender que serviram, em alguma ocasião remota, como plataforma de pouso e decolagem. No próprio Camille Flammarion, além dessa frase, uma das frases que ele coloca aí, volta esse slide, por favor. Ele coloca, né? Deus construiu uma terra imensa que os mortais chamam Selene e que os homens chamam Lua. Nós chamamos Lua. E aí é conhecido pela espiritualidade como Selene, na qual se ergue um grande número de habitações, montanhas e cidades. Hoje, a própria ufologia, os ufólogos estudam isso e já vem, não é nenhuma surpresa, né, se descobrir realmente alguma coisa que traga muito mais evidência do que já está sendo colocado. E Camille Flammarion, naquela época, ele, em forma de poética, ele escreveu em um dos seus artigos que ele detectou, através da sua luneta, luzes bailando no solo lunar. Pode passar o próximo slide, por favor. Aí é uma foto de 1965. Foi confirmado que é uma estrutura artificial pelos soviéticos, né, através da missão Luna 5. É uma sonda soviética destinada a pousar na Lua como parte do programa Luna. Nessa ocasião, em 1965. O próximo slide. Ainda na Lua, né, um pouco mais, 2 anos depois, 1967, uma cúpula que cobre a região lunar chamada Sinus Med, e foi uma foto batida pela sonda não tripulada, Surveyor número 6. Tá? Toda a região lunar, assim como Marte, né, toda a região lunar, ela tem registrado, são detalhes de cada região, que para eles poderem fazerem todo o rastreamento e monitoramento da Lua, tem nomes de regiões, né? E uma das regiões é essa, Sinus Med. Tá? É como se fosse uma região luminosa, né? Bastante iluminada, causou muito espanto na época. Próximo slide. Ainda na Lua, a cratera Aristarco, né? Mais o nome aí registrado, é o ponto mais brilhante da Lua. E dá para ver, né? Um simples binóculo, uma simples luneta, dá para perceber esse brilho em determinadas épocas do ano, esse brilho no solo lunar. Dá para ver da Terra. E, às vezes, tem alguma alteração de cor, produzindo brilho vermelho ou azul, e parece como se estivesse emitindo gás, né? São fenômenos que foram observados pelo astrônomo russo Nikolai Koziev, e também foram relatados pela tripulação do Apollo 11 naquela época, em 1969. Tá? Informações também corroboradas pelo Departamento da Aeronáutica Nacional de Dados e Administração Espacial e do Departamento de Controle da NASA. Robson, só uma perguntinha. A questão dos eclipses tem alguma relação? Sim, se for o eclipse lunar, né, está sempre envolvido, né? O Sol, a Lua pode passar na frente do Sol, né, que é eclipse lunar, fazendo uma grande sombra na Terra, e vice-versa, né? A gente tem alguns eclipses aí em determinadas épocas, né, dentro das suas décadas, que acaba trazendo esse efeito, né, esse fenômeno, que obviamente já é conhecido por todos. O próximo slide.
ainda na Lua, uma torre lá no fundo, bem no centro uma imagem... Não, volta lá, por favor. Aí, ó, imagem do objeto semelhante a um cubo na superfície da Lua, capturada por um rover chinês, né, o Yutu 2, em 2021, né, tem aí pouco mais de 3 anos, né? Foi apresentada pela CNN Brasil. Lá ao fundo, isso tem quilômetros de altura, tá, gente? É muito gigantesca. Hoje, nós sabemos que tem um rover chinês no lado oculto da Lua e já está sendo apresentado algumas imagens no lado oculto da Lua, que certamente nunca vimos o lado oculto da nossa visão aqui terrena e nunca vamos ver, né? É um processo, é um mecanismo aí necessário e comum. O lado oculto vai permanecer sempre oculto. Pode explicar o que é um rover chinês? Para a gente que é leigo, né? O rover é um aparelho, né, que traz informação, que é pousado através de um lançamento. Ele é pousado no terreno da Lua ou em Marte, e que acaba trazendo aqui para a Terra, né, para quem está monitorando, para os cientistas que estão monitorando, informações preciosas, né, e precisas do solo, através de fotos, através de captações, né, de imagens sendo transmitidas de forma em tempo real ou não, para quem está observando e estudando do lado de cá, pesquisando do lado de cá, seja na China, seja nos Estados Unidos, Rússia, enfim. É o próximo slide. O Robson, só complementando a questão da Elo, só complementando, o rover é um Jeep. É um Jeepzinho. É um carrinho. Exatamente. Que anda com bateria solar ou bateria à base de urânio ou elemento nuclear e fica lá, fica passeando de um lado para o outro, como o Robson falou, colhe amostras, é um pequeno laboratório, colhe amostras, faz o exame e manda o resultado para a Terra. Isso. Tá? Além das fotos, né, das imagens. Impressionante, né, Ricardo? É impressionante a tecnologia, né? Tem, se não me falha a memória, tem 4 desses, tem 2 desses na Lua e tem 4 em Marte. 4 em Marte. Eu já estou pensando em trocar o meu carro por um bichinho desse, mas vamos lá. E funcionando, tá? Vamos tocando. É isso aí. Vamos lá. É o slide 6. Aí é uma espécie de terreno, de ruína, a gente pode chamar, né? Fotografias divulgadas pela instalação australiana. Vocês estão percebendo que a gente trouxe de países diferenciados, né? As informações que estudam a Lua, pesquisam, né? E de alguma forma monitoram. Monitoramento do espaço profundo pela NASA revela a presença de um antigo assentamento em Marte. Né? Aí já é em Marte. Esse terreno parece muito com ruínas romanas, né, com grandes muralhas, né? O assentamento está localizado na planície de Sidônia. Sidônia é uma região de Marte, como eu falei, né? Eles fazem aí o mapeamento, o catálogo para poder se orientarem. Então, cada região tem um nome para eles poderem pesquisar, estudar e monitorar. Ok? Tá aí a imagem impressionante. E essa é uma das tantas, né, gente? Isso é só uma palhinha. A gente tem imagens aí que dá para ficar mais de 1 hora aí mostrando e informando, que é muita coisa, e assim, tem coisas impressionantes mesmo, né? Além dessas ruínas aí. Pirâmides, inclusive, né? Torres com mais de 300 metros de altura, tudo capturado por esses aparelhos que trazem informações para a Terra. E acho que tem mais uma imagem, acho que é isso. Tem o último, que é o monolito, 7, né? de Marte.
É mais uma torre que eu falei. Ó. Esse é um monólito com 90 metros de altura, encontrado na superfície de Phobos, que é um satélite de Marte, né? Deimos e Phobos. E Phobos foi encontrado em 1998, tem pouco mais de 23 anos. Quando as pessoas souberem, vão perguntar quem foi que colocou aquilo lá. Né? Esse é uma das imagens já está sendo divulgada já há um bom tempo aí na internet, é só procurar e já são feitos até slides e filmes, né? Com diversas fotos. Inclusive tem uma espécie de tubulações, já foram encontradas também, tubulações gigantescas em Marte. Ok? Ok. Valeu, Robson. Bom, seguindo o nosso estudo, nós vamos para o segundo parágrafo, onde Kardec aborda a hipótese da veracidade. Se no primeiro parágrafo ele cita como num processo de empatia com aqueles que não acreditam, no segundo parágrafo, Kardec coloca assim, poxa, e em caso de ser verídico? Eu queria pedir a Leni para tirar o PowerPoint e deixar o slide 10 pronto para entrar a qualquer momento. Por favor, Leni. Então, no segundo parágrafo, a hipótese da veracidade. Meu amigo André vai tocar nessa parte, tá? Então, Kardec coloca, olha, aceitamos a migração de espíritos para países, vamos dizer assim, no processo reencarnatório? Ok. Aceitamos a migração de espíritos entre planetas no processo reencarnatório? Aceitamos. Então, existe uma lei por trás disso tudo que impele e conduz a criatura no processo evolutivo, que é a lei do progresso. O processo existe, o progresso é contínuo, o progresso é constante, o progresso é ininterrupto, mas tem que, como dizem os mais novos, como eu e a Leni, né? Tem que ralar, né? Tem que ralar muito. Né? Ricardo, então, no processo dessa veracidade que você está colocando, é uma fake news o que saiu em termos de noticiário de que uma sonda indiana circula em torno da órbita do céu. Isso é verídico? Dentro aí do tema que vai entrar. Chandrayaan, ela está circulando, ela fica em órbita da Lua, né? Sim, mas está dizendo que está na órbita do Sol. É possível isso? Não, é sim. Também tem lá, não sei se é indiana, mas tem uma sonda, a altíssima tecnologia que resiste a altas temperaturas. Não está pertinho, mas está, digamos assim, deve ser um calor quase igual de Bangu. Deve ser por aí. E a sonda resiste bem. Está resistindo bem. Tem lá uma sonda bem forte nesse sentido. Mas, meu amigo André, os habitantes de Júpiter têm lá, como nós, eles têm os lares, eles têm famílias, eles têm os grupos harmoniosos, os grupos simpáticos, são unidos na conquista, têm suas cerimônias, as suas reuniões públicas em edificações destinadas para esse fim. O Robson mostrou para a gente que a questão da edificação no nosso sistema, isso sem entrar em outros planetas, né, Robson? Só ficando no quintal da nossa casa, que é a Lua, sem avançar, sem falar nos anéis de Saturno, sem falar em outras coisas, né, cara? Europa, né? Sem falar nos satélites de Júpiter, sem falar nada disso, só ficando no quintal de casa, né? Mas o progresso é uma lei que permeia isso, né, André? Nós sabemos que Deus tem um propósito, e esse propósito está inserido nas leis morais. E dentro das leis morais, uma dessas 10 leis morais, a lei do progresso, é a que traz aí para nós uma parte que praticamente afiança que existe condições de evolução, onde Kardec traz que existem 2 espécies de progresso que se prestam mútuo apropriado a trazer um avanço lado a lado e um progresso. Mas esse progresso tem que ser do lado intelectual e o progresso moral que a codificação nos propicia. Pela conceituação espírita, todos os
seres progridem moralmente, progridem materialmente. Então, no nosso mundo aqui físico, existe um progresso material e um progresso moral. Existe também nos mundos do nosso sistema solar todo esse processo que a conceituação traz, que a gente pode acompanhar o mundo em suas diferentes fases que se evidenciam, são fases. E nós temos fases que foram percebidas já com mais propriedade, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos, e temos agora a conceituação de uma formação mais propícia, que é a geração nova, que traz a possibilidade de oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais propícia. Então, no nosso caso, aqui no nosso planeta, a lei do progresso nos favorece uma estabilidade de habitação condizente às nossas condições habitacionais e aos nossos corpos. Assim. Mas, à medida que os próprios corpos avançam, como é o caso de Júpiter, aí há a necessidade de um progresso mais quintessenciado, que avançam na senda do progresso, onde realmente traz a condição de paralelos do progresso do homem, e ainda temos a progressão do progresso dos animais, dos seus condicionamentos de favorecimento do progresso vegetal e os da habitação, que é o nosso caso do nosso estudo. Porquanto, nada na natureza permanece estacionário, está tudo em evolução. E o progresso se faz através da pluralidade das existências. No nosso caso, é o princípio inteligente que alcança o reino hominal para atingir a consciência moral. Então, o paraíso perdido consiste no livro bíblico da Gênesis, pode ser interpretado como a perda da ingenuidade moral. Mas nós sabemos que as almas que animam os seres que vivem no planeta precisam de ter uma acomodação. E essa acomodação, para nós, se faz presente, onde realmente traz-se a condição de verificar que existe uma situação de progresso, que é uma consequência da vida cotidiana, que deve ser escravizante, porém sempre agindo sobre o homem, impulsionando para a frente, até mesmo quanto à sua própria vontade. Então, o progresso se faz independente da nossa vontade. Seja qual for o motivo para o qual viemos, a nossa humanidade caminhará na direção do progresso. Se a gente se opor ou propor melhoria de qualidade de vida, a condição espiritual estaria condicionada a essa condição. Então, cada ser procura seu ambiente, sua escola, seu condicionamento de trabalho e a sua condição de crescer e progredir. Mas nós sabemos que nos diferentes orbes, a marcha para o progresso é incessante também em todos os sentidos. Então, há necessidade de estudar e manter uma harmonia. Então, existem várias formas de encontrar a possibilidade de verificar que é uma lei natural dos mundos e que todos os seres animados ou inanimados estão na graduação que lhe é própria. Nós estamos na situação de provas e expiações, entrando em regeneração. Então, a lei dos mundos, cujo progresso procura atingir sempre o máximo, onde a sabedoria seria a condição de amar, de perdoar, de compreender, de aceitar, de esquecer, de ensinar, de viver a fraternidade em toda a sua humanidade. Assim, esperando o progresso dos homens, Deus estabelece uma única e grande lei que conduz os homens às escalas, que é a condição da nossa propriedade, que a codificação nos diz, amar ao próximo como a si mesmo, como Jesus nos amou. E todos esses temos condições de verificar que realmente se faz presente
a lei do progresso em Júpiter. Ok, meu amigo André. Então, a lei do progresso, como Kardec coloca nesse finalzinho desse segundo parágrafo, né? Que para nós o progresso é um ato de rebeldia, né? Mas para eles é um ato de conquista. Kardec coloca isso. Interessante essa frase, né? Carapuça caiu certinho, não sei por quê, né? Mas, seguindo adiante, oi? Tem aquelas pessoas que falam, né? Sou assim, vou morrer assim, né? Que coisa triste quem fala isso ainda, né? Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Né? Então, não isso não é um pensamento, né? De um espírito, né? Que pretende evoluir, né? Vamos lá. Ricardo, Ricardo, o básico, então, como o André colocou, seria uma modulação frequencial, estabeleceria a sintonia, seria isso? Exatamente. Nós vamos ver isso bem, Elô, nesse terceiro parágrafo, quando Kardec começa dizendo, olha, eu deveria ocupar-me, senão, da arquitetura das habitações, mas tenho que prestar outras informações. Ele já começa o parágrafo assim, né? Que outras informações são essas? Então, ele vai falar para todos nós que nós estamos, vai mostrar que nós estamos vinculados a essa gestão. Que gestão? Quem é que faz o controle de gestão administrativo, botando a nossa linguagem, da comunidade, da humanidade jupiteriana? São os espíritos superiores. Então, o Kardec vai mostrar que existe uma escala, né? Que existem os espíritos superiores e existem aqueles que são bons, mas não chega a ser tão bons assim. Como é que eles percebem isso? Pelo nível, vamos dizer assim, pela altura do seu deslocamento. Então, como nós temos aqui, semelhante aqui ao André, piloto, ele vai me corrigir qualquer besteira que eu falar aqui, né? Nós aqui no nosso planeta temos as aerovias. Um avião para sair daqui pertinho do Galeão, para ir até a Guarulhos, em São Paulo, ele vai seguir por determinada altitude. Mas para Dubai, ele vai seguir por outra altitude. Então, são níveis, né? Então, em Júpiter, quando eu pego lá o meu rover e vou andar a 1 metro do chão, olha, aquele camarada aí naquele rover não é tão elevado assim. Ah, mas a Elô está com o rover dela a 15 mil metros de altitude. Poxa, ela tem um padrão elevado, maior. Então, esse dado de Kardec é importante. Importante também é quando ele coloca que todo esse processo de gestão do ambiente tem as suas ramificações. E essas ramificações atingem a todos nós. Essa vibração de administração de um espaço superior chega até nós. E essas vibrações são tão fortes que elas são confundidas com raios cósmicos na linguagem deles, né? Nós poderíamos traduzir aqui, né, Jair? Pelos raios gama, por outra frequência de rádio, captada pelos telescópios, do antigo telescópio de Arecibo, né? Outros telescópios com esse naipe, né? Com essa magnitude, eles capturam essas mensagens, mas para nós nada mais são... Não, peraí, Leni, não passa agora não. Tá. Volta. Puxa o freio de mão. Freio de mão é coisa da terra mesmo, viu? Não é nem 1 metro do chão, já é coisa do chão mesmo. Então, eles capturam essas vibrações e, para nós, dentro dos nossos instrumentos, nada mais são do que raios cósmicos, emissões cósmicas. Vem da onde? Não sei, está aí no espaço, ou veio do Sol, ou como o Jair colocou, Júpiter emite, né, Jair, 2,5 vezes a energia que recebe do Sol. Ora, é diferente da Lua.
A Lua, Emmanuel nos ensina no livro A Caminho da Luz que a Lua emite a luz polarizada do Sol. O que é a luz polarizada do Sol? Ela reflete, é um espelho. Só isso. Só isso, né? Mas Júpiter não. Júpiter recebe do Sol, digamos, 100 quantidades luminosas e manda 250 para o espaço. Então, ele tem um gerador dessas emissões cósmicas e iluminativas. Isso a nossa ciência sabe disso. Sabe disso. Então, juntando a informação da ciência, juntando a informação da ufologia, juntando a informação que os espíritos nos trazem, puxa, a gente fica com a faca, o queijo, né, Nilceia? Fica com a faca, o queijo, a mesa e a cadeira à nossa disposição. Né? Então, o que me encanta, Ricardo, o que me encanta é que essas ondas, elas têm uma independência, elas não se misturam, né? É uma coisa assim fantástica. Para nós é uma coisa só, mas para eles não. Isso não deveria nem ser algo espantoso. A Nilceia, algum tempo atrás, me mandou um WhatsApp e indicou um livro. Não foi, Nilceia? Estou com o livro aqui do meu lado. Anotações, Histórias e Anotações de Irmão X, Humberto Campos. No primeiro capítulo sobre o espaço, Viagem ao Espaço, a primeira coisa, a gente já fica com o pé atrás, quando ele vai falar assim, olha, falas entusiasticamente em habitantes de outros mundos, como se não tivéssemos habituados a essa experiência espírita. Ué, para nós isso aí é corriqueiro, ou deveria ser. Aceitar a vida universal no meio espírita deveria ser 100%, mas não é. Mas não é. Quer ver uma coisa? Ricardo. Oi. Ricardo, até mesmo porque nós vamos de mundo a mundo de acordo com as nossas necessidades espirituais, não é? Exato. Eu vou encarnar no mundo de acordo com a minha necessidade espiritual, de acordo com o meu grau de elevação, porque tem vários mundos de provas e expiações que podem me receber, né, como a Terra. Então, isso aí de a gente estar transmigando de um lado para o outro devia ser natural, né, no nosso sentimento, né? Exato. E como espíritas, né, Ricardo, nesse livro que tem a mensagem sobre Marte, né, de autoria do nosso Humberto de Campos. Não, Marte é em Novas Mensagens. Novas Mensagens. Novas Mensagens. Esse então, é a Viagem ao Espaço. Novas Mensagens. Então, o que acontece? Nós vamos ver que aqueles resquícios de civilizações, né, em Marte é corriqueiro, porque Marte já chegou no patamar, né, da densidade bem mais elevada, né, do que a nossa, ou mais sutil, conforme desejarem, né? O ponto de comparação bem mais sutil que na Terra. Então, lá tudo mais é mais etéreo. É menos etéreo que em Júpiter, né, e mais etéreo do que na Terra, né, conforme a mensagem de Humberto de Campos, não é isso? Sim, mas, Nilceia, o mesmo padrão de emissão de ondas pelo pensamento acontece também em Marte. Marte, no livro Novas Mensagens, como você falou, o texto número 6, que é sobre Marte, eles vão falam para Humberto Campos. Eles se sentem incomodados com o retorno. Eles mandam vibrações, ondas luminosas, como eles mesmos falam. Nós mandamos ondas luminosas e nós recebemos influências nocivas. E isso nos incomoda. E eles colocam assim, as vibrações do planeta aqui, Terra, incomodam o sistema, né? Incomoda. Imagina um condomínio. Num condomínio, como seria? Né? Então, eles falam, olha, nos sentimos incomodados pelas influências nocivas da Terra, mas não deixam em nenhum momento de mandar as vibrações de ondas luminosas. Eu, se fosse comigo, já tinha parado. Olha, vamos parar porque não está dando certo isso, o rendimento está lá embaixo. Né? Mas não. Isso nos leva à reflexão. Né? Nós, no próximo sábado, nós teremos um complemento desse estudo que falaremos mais abrangentemente sobre os animais.
Mas eu queria fazer um paralelo aqui sobre casos ufológicos. Por quê? Porque Kardec vai falar para todos nós, nesse texto, sobre a ação dos espíritos superiores que alcançam mundos inferiores, como nós tínhamos falado. Mas qual é o objetivo dessa emissão? Influenciar, favorecer, conduzir ao progresso, como o André falou ainda há pouco, né? Mas é um progresso específico, é o progresso religioso. Kardec coloca isso nesse texto. Influenciar, favorecer e conduzir ao progresso religioso que vai ativar as demais fases do progresso. Porque pensar no bem hoje aqui, para a gente, está vinculado ao Cristo. Cristo é algo de religioso. Quando esteve aqui, ele não falou de religião nenhuma. A religião deles, podemos dizer assim, é única, é o amor. É só essa, né? Mas esses espíritos que fazem essa gestão dessas emissões de ondas luminosas lá de Júpiter, fazem a gestão do ambiente, traduzem numa arquitetura que permite uma qualidade de vida. A arquitetura lá vai refletir o padrão mental dos seus habitantes, tal qual aqui na Terra, né? Tal qual aqui na Terra. Mas esses espíritos são espíritos depurados e o trabalho dele é no campo intelectual, é o domínio do pensamento, né? São corpos, acho que até como a Nilceia falou, densidade baixa, muito leve, muito leve. A forma é a forma humana, cabeça, membros superiores, tronco, membros inferiores, como Santo Agostinho coloca no capítulo 3 do Evangelho, né? Mas é mais depurada, mas é mais bela, é mais pura. E nós não temos como definir esse tipo de ser. Então, Kardec utiliza o vapor, como se fosse aquela coisa tênue, né? Que se esmaece no ar, né? E ele fala de seres luminosos. Agora sim, eu peço a Leni para colocar o slide 10. Antes, eu posso 10, só fazer um adendo. Pois não, você pode. Você tocou sobre religiões. E aqui na Revista Espírita... Eu não, Kardec coloca, né? Kardec coloca. Você destacou. E eu achei tão importante essa colocação de Kardec, quando ele diz assim, entende-se até os mundos inferiores, onde espíritos, por sua influência, quer dizer, de Júpiter, nos influenciam, favorecem incessantemente, ativam o progresso religioso, gerador dos demais. Então, o progresso religioso, né, vai engendrar, né, os demais. Tanto é que nós vamos ver, quando nós fazemos uma análise rápida da evolução do pensamento religioso, nós vamos ver que, desde os primórdios, como foi passado o conhecimento, através da religião. Através da religião. Aí nós vamos ver que o nosso Leon Denis, lá no Depois da Morte, no primeiro capítulo, ele trata da doutrina secreta às religiões. Exatamente. Você permite só uma leitura rápida, Ricardo? Claro, claro. Ele diz assim, a religião é necessária e indestrutível, pois ela aure sua razão de ser na própria natureza do ser humano. Aí nós vamos entender o porquê do pensamento religioso engendrar o progresso nas outras áreas. Aí ele diz, a verdadeira religião não é uma manifestação exterior, é um sentimento, porque nós somos filhos de Deus. E no livro Consolador, não vou nem ler, o nosso Emmanuel, ele trabalha o tríplice aspecto da doutrina espírita, e ele vai lá colocar na questão 293 a importância da religião no nosso progresso em função da necessidade que temos de conhecermos a verdade. E a verdade as leis divinas, nós tomamos conhecimento, ou seja, nós a desenvolvemos, que nós temos, né, em nossa consciência, a partir da religião. Daí a importância, desde que nós entendamos, né,
como seres humanos, a religião nos acompanhando nas diferentes fases evolutivas, né? Então, esse seu pensamento me faz abstrair a palavra, o conceito semântico de religião. Religião é religar, não essa concepção de religião que nós temos como religião protestante, religião católica. Não é. Eu acho que o Kardec, na Gênesis, ele coloca isso. Religião é religar a quem? A Deus. Né? Deus, exatamente. Eu achei interessante, essa sua colocação aí. A gente pensa assim, meu Deus, é religar a Deus, que isso que é o básico, né? Mas desenvolve essa colocação sua, Rosângela não, Elô, que ele diz assim, no capítulo 1, a verdadeira religião não é uma manifestação exterior, é um sentimento, e é no coração humano que está o verdadeiro templo do Eterno. A verdadeira religião não poderia ser limitada a regras nem ritos acanhados. Aí ele vai desenvolvendo. Está entendendo? Uhum. Aí nós vamos entender... Né? Jesus diz para Pedro, onde vai construir a tua igreja? No coração, né? Então é por aí, né? Isso é o que Antônio de Aquino fala para nós, do nosso anseio, do nosso desejo, do nosso querer, um norte, uma direção. Então, tudo para nós é algo que possibilita religar, o religar, como ele colocou, de uma inteligência maior que a nossa, superior à nossa. E muitas vezes é um processo plenamente natural. Essa foto, esse último slide, ele retrata do lado esquerdo acima um retrato, um desenho de um ser com 3 metros de altura, que se apresentou de forma luminosa, no tom amarelado, né? Um brilho muito intenso. Ele apareceu na base aérea de Talavera La Real, no aeroporto de Badajoz, em Madrid, Espanha, em novembro de 1976. Ele fez contato, foi recebido com 3 militares, e os 3 militares abriram fogo na direção do ser. Cada vez que a bala batia nele, era um flash. Não aconteceu nada com ele, ele voltou para o local de onde ele veio e logo depois um grande objeto passou por cima da base aérea, era uma base aérea, na Espanha. Então, isso é uma ocorrência documentada, está sendo estudada até hoje, desde 1976, nós não sabemos o que fato, né, Ricardo? É um fato. Pois é um ser luminoso. O da direita, embaixo, é um ser que apareceu agora, em 2023, em setembro de 2023, um ser como o que está embaixo à direita, apareceu na cidade de Chicago, foi fotografado por algumas pessoas. Mas esse mesmo, vamos dizer assim, essa mesma configuração de ser também apareceu em julho do mesmo ano na cidade de Caxambu, lá em Minas Gerais. Então, esses seres, quando aparecem, também recebem a característica de deuses. Eram os deuses astronautas, né? Então, Antônio de Aquino tem uma frase que ele reflete muito bem isso. Nada mais é do que o nosso anseio, do que o nosso desejo de procurar uma rota, procurar um norte. E Antônio de Aquino fecha a raciocínio dizendo: o próprio Cristo é o nosso norte. O próprio Cristo é o nosso norte. Na semana que vem, no próximo sábado, o tempo aqui já passou, né? Nós vamos entrar na segunda parte do nosso estudo, em que vamos começar a abordar os animais de Júpiter, e vamos fazer um paralelo com os animais treinados, relatados em 2 casos ufológicos, o caso Varginha e o caso Venezuela, que ocorreu na Venezuela em 1976. Tá bom? Maravilhoso o estudo, muito obrigada. Nossa, muito bom o estudo. E aguça a nossa curiosidade, né, gente? Nossa, como aguça a nossa curiosidade. E aí eu estava aqui me perguntando por que, o que em nós impede da gente ter uma visão precisa, né, do terreno de Júpiter, do que existe lá realmente. Eu estava aqui assim pensando, gente, o que nos impede? O que falta ainda, né,
no ser da Terra, em ser impedido de visualizar o que realmente existe por lá. Né? É um questionamento que eu estou aqui me fazendo, né? Então eu fiquei pensando sobre isso aqui agora. Né? O que está me impedindo de visualizar o que existe por lá de verdade? Né? Autorização, Lili. Autorização. Então, por outro lado, Ricardo, é muito interessante. Eu estava pensando, meu Deus do céu, como é que a gente já está acordando, digamos assim, né? Nós estamos aqui conversando tranquilamente sobre outros planetas, sobre a Lua, sobre seres de outros. Naturalmente, para nós, isso é uma coisa certa, matemática. É uma evolução, né, Rô? Você bota assim, olha, há 500, 600 anos atrás ia todo mundo para a fogueira. Nós estávamos ferrados. 500, 600 anos é uma vírgula no tempo da humanidade. Exatamente. Então é muito bom, né? A doutrina espírita também ajuda muito nessa compreensão, né? Quando ela solidifica o conceito das muitas moradas, né? Que era uma coisa que existia desde a época do Cristo, a ideia, mas solidificar mesmo foi a doutrina que fez, né? E aí a gente vai expandindo, vai crescendo, né, Jajá? Então vamos lá para as considerações finais. A Rô faz a nossa prece de encerramento, Rô? Faz, querida. Gente, muito obrigada. Até para a semana, com esses nossos meninos, né, da ufologia, dando continuidade a esse artigo Habitações em Júpiter. Para todos nós que tenhamos um 2024 abençoado. Um beijo em cada coração. Vamos lá, Leni, você, depois os convidados. Olha, eu vou repetir uma coisa que eu acho que a Rô já até está cansada de me ouvir falar. Como é bom, não é? A gente iniciar o dia e finalizar o dia falando de doutrina espírita, falando de Jesus. Gente, isso para mim, assim, nessa encarnação, eu acho que é o meu maior presente. Eu não quero mais nada. Para mim está tudo bom. Então, uma boa noite para todos. Até a semana que vem com os meninos da ufologia. Elô? Primeiramente, a gente quer agradecer a direção aí do trabalho da Nilceia e da Leni, e dessa equipe aí dos meninos extraterrestres. São extraterrestres. Acho que vocês vêm de lá, né? Todo mundo, né? E só mesmo corroborar aí com a Leni a gratidão das horas úteis, né? As horas úteis, isso é fundamental. O aproveitamento do tempo, como diz lá o livrinho Jesus no Lar, né? É um talismã divino. Obrigado, gente. Muito obrigada. André. Eu ia falar que semana que vem eles vão trazer um ET para a gente ver. Vão mostrar o ET. Compromisso, né, Rô? É um compromisso. André, ela está atiçando, André. Ela está atiçando, André. Então, cada vez mais a gente tem a fidelidade a Kardec, onde as leis morais favorecem o entendimento da lei do progresso, que faz com que tenhamos a certeza que estamos envolvidos num progresso, queiramos ou não, estaremos direcionados para a felicidade e temos a oportunidade de fazer isso com que se realize de uma maneira inteligente, conscienciosa, através do estudo que a casa nos oferece, além do trabalho que faz com o engrandecimento do nosso espírito. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite, Jair. Agradecer da mesma forma pela organização, pela estruturação, agradecer àqueles que nos prestigiaram, nos ouviram, nos assistiram pela internet e agradecer, sobretudo, a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade que nos foi oferecida de podermos estudar, discutir doutrina espírita, porque doutrina espírita é isso, é dinâmica mesmo, o tempo todo, e principalmente nessa questão da pluralidade dos mundos habitados. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Vamos lá, Ricardo. Ainda pegando um gancho com o irmão X, nesse livro admirável que você indicou, né? Quando ele fala que cada esfera, quanto cada paisagem é habitada a seu modo, né?
Isso é importante a gente perceber. Mas eu quero também deixar aqui um spoiler para a semana que vem. Né? Para a semana que vem devemos trazer um caso vinculado diretamente com o André e vinculado a Júpiter. Pode, André? Traremos com certeza. Ok. Então, está só para deixar o pessoal com água na boca, né, cara? Opa! E o Ricardo, nosso água na boca eu não sei, não. Eu quero escutar, quero aprender, mas não quero passar pelo que ele passou, não. Água na boca não. Você não sabe, você vai... Olha, você não sabe. Olha, Deus me livre. Nil Tavares Muito obrigado a todos. Oi? Quando o Ricardo acabar, desculpa, Ricardo Tavares está aí, tá? Ah, não, tem o Robson ainda. Tem o Robson. Não, só agradecer demais a vocês a oportunidade. Estar entre amigos é sempre muito bom. Muito, muito bom. Obrigado. Nós que agradecemos. Robson. Ok, mais uma vez, agradecer aí e parabenizar pelo trabalho, né, pela perseverança da Rádio Web Estação da Luz. É um trabalho bonito, é muito legal isso, levando esses aspectos, essas questões, não só do espiritismo, né, do estudo espírita, à luz da doutrina espírita vinculada à ufologia. Com certeza, muitos companheiros, agradecer os companheiros que nos prestigiaram pela internet, pelo YouTube, e com certeza muitas perguntas eles estão querendo fazer. Eu até sugiro, né, o próximo sábado, a gente colocar o nosso e-mail justamente para alguns que não conseguiram fazer a pergunta, não tiveram respostas, que com certeza as pessoas ficam endosses, né, em saber mais, querer fazer a pergunta, e o tempo é curto, porque como o Jair falou, é uma dinâmica, né, e é muito complexo, é uma gama de informações da ufologia à luz da doutrina espírita. Obrigado aí, uma boa noite a todos. Agora o nosso Tavares, né? Tavares. Olá, meninos e meninas. Aqui falando do planeta Nordeste. Pensa num planeta diferente, quente. Muito boa noite. E aí eu quero apresentar uma culpada. E ela não pode dizer nada porque ela é realmente uma pessoa culpada. E culpada 2 vezes. E não adianta que não pode se defender, porque a partir das 21 horas nós vamos ter um programa que a culpada está aqui. É o programa Momento com Joana de Ângeles. Hoje nós teremos a apresentação e objetivo com a Márcia e a Carla, que vão falar sobre a obra de Joana e Divaldo, tendo como base o livro Libertação do Sofrimento, lógico, e outras obras da Joana e do Divaldo. E quem me apresentou pela segunda vez foi a culpada incorrigível, Dona Nilceia Rosas, que nos apresentou e fizemos contato, e as meninas aceitaram, e a partir de hoje, todo sábado, a partir das 21 horas, nós teremos o programa Momento com a Joana, com a Márcia e com a Carla, certo? E eu quero deixar aqui por menino na tela 2 perguntas. Eu queria que vocês botassem aí no privado o e-mail, que aí eu coloco aqui na tela e o pessoal vai poder fazer as perguntas. Então, quem puder digitar aí, por favor, no privado. Robson vai digitar, né, Robson? Coloca aí no privado, digita, que a gente tem o maior prazer de divulgar. E aí são 2 perguntas. Olha só o que alguém afirmou. Composição, né? Galáxia, 1%. Gás intergaláctico, 9%. Matéria escura, 99%. E que, segundo essas pessoas, a cada 1 mês é formado um sistema solar na casa de papai. Pense num caba que gosta de construir coisas bonitas. Então, segundo essas informações, a cada 1 mês, papai faz um sistema solar novo para a gente morar, certo? Botaram aí, então está aqui, esse aqui é o e-mail, deixa eu só trazer para cá, para fazer a divulgação, ele vai ficar aí enquanto vocês fazem a prece e a finalização, e tem o maior prazer de divulgar o e-mail para que as pessoas possam, lógico, evidentemente, fazer as suas perguntas. É só um adendo, viu, dona Rosângela? O pessoal aí falou em muita falta de tempo. Eu não tenho falta de tempo. Vocês podem fazer 5, 6, 7, 8 programas por mim,
Não tem problema nenhum, certo? 2 ou 3 programas, para mim é pouco. Isso aí é um programa para pelo menos 6 meses, só essa parte da Revista Espírito, só essa questão de Júpiter. Então, fiquem à vontade. E esse aí é o e-mail. Alguém quer falar do e-mail aí, por favor, para... Vai, Ricardo. Bom, esse e-mail fica diretamente vinculado ao Robson. Então, pode mandar dúvidas, pode estabelecer interação, qualquer tipo de interatividade, pode mandar para a gente. Maravilha. Muito obrigado. Sucesso para todos, hein? Agora a Rosângela, né, com a nossa prece de encerramento. Depois a gente vê essa questão do tempo, caso seja necessário, porque é realmente um assunto muito importante, porque é um assunto que está abrindo o entendimento de muita gente que tinha dúvida, que está começando a entender que isso é uma realidade. Aí depois a gente conversa, tá, meninos? Então, vamos fazer a nossa prece. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, foi muito bom. E que possamos agradecer a Jesus por esse Consolador prometido que nos permite estar entendendo tantas e tantas coisas que tu disse, mestre, mas que só agora nós estamos conseguindo perceber minimamente o tamanho daquilo que tu trouxe para nós em termos de conhecimento. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós agora estamos tendo certeza absoluta disso, Senhor. Cada vez que olhamos para o céu, que olhamos as estrelas, os planetas, nossa alma se emociona, tendo a certeza de que, assim como nós estamos olhando, certamente irmãos nossos, filhos do mesmo Pai, também olham para nós. Assim, Jesus, com muita gratidão, com gratidão aos amigos que vieram nos auxiliar, fazendo com que o tema seja brilhantado, aos amigos espirituais que nos acompanham, ao grupo que trabalha na Revista Espírita, gratidão a todos. E que possamos, na próxima semana, com grande alegria, estarmos reunidos novamente para continuarmos esse tema que tanto nos engrandece pela amplidão do entendimento que ele nos dá da vida universal. Em teu nome, então, Jesus, em nome de Deus, dos amigos espirituais que nos acompanham, agradecendo ao Tavares pela oportunidade, de nossa parte, nós encerramos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Muita paz a todos. Que assim seja. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.